tá? Bom dia novamente, né? A aula de hoje, a gente continua falando em dilatação. E aí é legal, gente, porque vocês já viram dilatação linear, uma dimensão. Dilatação superficial, duas dimensões. O que vem agora? Ah, agora vem dilatação volumétrica, três dimensões. Ou seja, deixa eu pegar aqui o meu cubo, não é o meu cubo mágico, mas é o meu cubo. Eu vou levar em consideração o que agora? Eu vou levar em consideração esta dilatação, certo? Esta dilatação, ou seja, eu vou levar em consideração três dimensões, tá? Porque, na realidade, a gente vai considerar a dilatação ou a contração, o quê? Do volume. Então, eu tenho três dimensões. Então, a unidade agora, no sistema internacional, é metros cúbicos, tá? Bom, e vocês lembram o nosso alfa? Dilatação linear, alfa. Dilatação superficial é beta. Só que o beta é duas vezes o alfa. E a dilatação volumétrica? A gente vai ter o gama. Só que o gama é três vezes alfa, ok? Continuando com o mesmo raciocínio, a dilatação linear depende do comprimento inicial. A dilatação superficial depende da área inicial. E a volumétrica? Seguindo a mesma linha de raciocínio, depende do volume inicial. A dilatação linear depende, além do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. A dilatação superficial depende, além da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação de temperatura. Seguindo o mesmo raciocínio, a dilatação volumétrica depende do volume inicial vezes o coeficiente volumétrico e a variação de temperatura, tá? É a mesma coisa. Então, agora eu vou compartilhar o livro de vocês. Então, vamos lá. Aqui, ó, compartilhando o livro de vocês, tá? Ó o bonitão aqui. Então, vamos lá. Vamos aumentar um pouco aqui, ó, né? Ó, dilatação volumétrica, ó. Na dilatação volumétrica, tá? Ó. Na dilatação volumétrica, tá? Ó, tá aqui, tá? Eu tenho a mesma situação que eu mostrei para vocês. X, Y e Z, certo? Tá? Se eu tenho um determinado sólido, ele está a uma determinada temperatura inicial e ele passa daqui para cá, por conta de um aquecimento, as três dimensões dilataram, tá? Então, a dilatação volumétrica nós chamamos de ΔV. Ela é proporcional ao volume inicial, ela é proporcional à dilatação volumétrica gama e ela é proporcional à variação de temperatura. Tudo isso, pessoal, está na página 24, tá?
Olha só, nós chegamos nesta informação, ó, ΔV igual a gama vezes V0 vezes ΔT. Ou ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. É a mesma coisa, né? As unidades, sistema internacional, tá? No sistema internacional, volume é dado em metros cúbicos, tá? A temperatura é dada em Kelvin? Não. A gente vai trabalhar com a temperatura em Celsius, beleza? Tá? Lembram que eu falei para vocês? Tá bom? Olha só. Aqui, o gama, pessoal, ele é igual a 3 alfa, tá? Tendo como base a dedução da relação entre os coeficientes de dilatação linear e superficial e volumétrica, deduza os coeficientes de dilatação superficial, tá? Na realidade, a gente já comentou sobre isso, né? Tá? Que o alfa, tá? É linear, o beta é igual a 2 alfa e o gama igual a 3 alfa. Aqui eu tenho, pessoal, esse exercício aqui, eu sempre gosto de fazer um e depois eu dou os outros para vocês, tá? Então vejam bem. Pessoal, eu estou falando em dilatação volumétrica dos sólidos, porque dos líquidos é diferente, porque existe a dilatação aparente, porque depende do líquido e do frasco que ele ocupa, tá? Nós estamos falando dos sólidos. Então, aqui eu tenho um recipiente de ferro, ó, volume, o quê? Inicial, 1.000 centímetros cúbicos. Epa, será que nós vamos ter que transformar? Não sei, vamos ver. De volume aquecido, de 20 até, ó, de 20 até 120. Epa, variação de temperatura, 100 graus Celsius, tá? Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é 39 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, eu quero o novo volume. Pessoal, eu quero V. Eu não quero delta V, eu quero V. Então, moral da história. Como ele não está especificando a unidade, a gente pode dar a resposta final em centímetros cúbicos, não tem problema, porque existe coerência, tá? Então, o meu volume inicial é 1.000, ou 10 a terceira, opa, desculpa, tá? 1.010 a terceira, ó, aqui, ó, tá? Certo? O meu gama, 39 vezes 10 a menos 6, a minha variação de temperatura, 100. Bom, aqui o que eu tenho? Ó, 10 a terceira com 10 a segunda, dá 10 a quinta. Com 10 a menos 6, 10 a menos 6, dá 10 a menos 1. Então, fica 39 vezes o quê? 10 a menos 1, ó. Passando a vírgula para cá, para a esquerda, 3,9 centímetros cúbicos, tá? Mas essa é a dilatação. Eu quero a dilatação? Não, eu quero o volume. Então, eu tenho que somar ao volume inicial 3,9, totalizando, ó, aqui, ó, 1.003,9 centímetros cúbicos, ok? Tá? Certo? Vamos lá. Pessoal, dúvidas nesses exercícios? Esses exercícios, turma,
Eles estão na página 25, como eu já havia dito, tá? Eu tenho aí um exercício 2, tá? Ele é teórico, tá? Eu gostaria que vocês tentassem, tá? Resolver o 2, está lá no nosso roteiro. O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se vocês tiverem alguma dificuldade, provavelmente será no exercício 5, provavelmente. Os outros são apenas substituição do ΔV. Lembrando que o 2 é teórico, mas é tranquilo. O 3, pessoal, a unidade está em litros. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque a resposta está em litros. Então, vocês podem, tá? Trabalhar com essa unidade. Então, vou dar uma dicasinha no 3, né? O 3, pessoal, olha só. Um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros. Nós vamos considerar este volume como sendo o quê? Inicial. Ele recebeu, tá? De gasolina num dia em que a temperatura estava 35 graus Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura baixou para 15. Bom, 35 passou para 15. Final menos inicial. 15 menos 35. Eu vou ter o quê? Uma temperatura de menos 20 graus Celsius, tá? Bom, assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida, tá? Sabendo-se que o coeficiente de dilatação da gasolina é o quê? 1,1 vezes 10 a menos 3. Gente, esse é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Saber, né? O prejuízo em litros sofrido pelo dono do posto gente, o prejuízo é o quanto houve o quê? De dilatação, né? Porque houve o quê? Uma contração, né? Uma diminuição. Sim, né? Então isso é prejuízo. Quando há um aumento, né, para o dono do posto, se fossem dias mais quentes, ele teria um lucro. Mas em dias frios, tá? Houve uma contração, diminuiu, ele vai ter prejuízo. Então, eu quero saber, basicamente, o delta V. Claro, abrindo o nosso chat agora, ó, para perguntas. Para as nossas, eu sempre gosto de deixar registrado dúvidas, tá? Podem perguntar à vontade. Coloca de novo a resposta da 1. Coloco. Acho que eu coloquei um zero a mais, Lia. 1003, tá? Coloquei um zero a mais, tá? Eu que agradeço, Lia. Pessoal, eu não sei se esses alunos estão presentes nessa aula, mas eu preciso falar com o número 6, com o número 9 e com o número 16. Eu vou fechar as notas amanhã, tá? Matheus, acho que está com alguma dúvida. Está digitando, não sei se é. Professor, o exercício 3 e 4 são de substituição. O 3
O 3 eu acabei de dizer, né? É ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Sim. O 4, tá? Ó, o exercício 4, ele me dá um paralelepípedo de 10 metros de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Multiplica tudo, você tem o volume inicial, tá? A temperatura inicial é 20, tá? Cuidado que esse ele me dá dilatação linear. Então, Mateus, você vai multiplicar este valor por 3. Ele quer o volume final. Nesse exercício, ele quer o V, mas você tem que calcular primeiro o ΔV, tá? E aí você tem uma variação de temperatura de 20 para 120. Então, você tem uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Tranquilo? 10 metros? O que, Letícia? Não entendi. 10 metros. O que 10 metros, Lê? Dá para você? Fala, amor. Ah, o exercício 4? Ah, 10 é tudo em centímetros. Obrigada, Letícia. 10, 20 e 30. Você multiplica tudo. Você vai ter o volume em centímetros quadrados, beleza? Tá? Mais alguma coisa? Estou esperando. Eu ainda não estou com fome, eu estou bem tranquila. Esses exercícios não são difíceis, pessoal. O único, não é que é difícil, é o 5, tá? Ele não é que é difícil, ele é interessante. Tem que ler direitinho, ver as pegadinhas, e aí eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Não conseguindo, tá? Na próxima aula, a gente dá dica, resolve, sem problema, tá bom? Tá? Fiquem atentos que esse roteiro da dilatação volumétrica, verifiquem para quando é, tá? Sempre acompanhando os roteiros, tá legal? Mais alguma coisa, turma? Vamos lá. Pessoal, sabe que eu estava observando? Nós somos em 18. Não sei por que tem gente que não entrou hoje. E vocês tiveram as aulas ao vivo, tá? A última aula terminou bem antes. Bom, vamos lá. Em relação à matéria, eu estou de boa. Só que eu tenho dúvida em outra coisa, em relação aos roteiros. É assim, Letícia, o roteiro lá em cima, ele está escrito de acordo com a semana. Então, vamos supor, o roteiro dessa semana, hoje é dia 4. Ele começou, que nem como eu tenho aula de terça, quinta e sexta, tá? Vai de terça até amanhã, que é dia 5. Até amanhã você tem que entregar o roteiro que está escrito lá a data, de tal até 5. Terça-feira foi dia. Foi dia 4, não, dia 2, né? Uma coisa assim. Bom, enfim, tá? Ó, hoje é dia 4. Ontem foi 3, então o meu roteiro é de 2 a 5, mas eu coloco do 1 a 5, tá? Você tem que vencer essa etapa. Semana que vem, outro roteiro que você vai receber, tá? Então, fica atenta à data, tá? Se é até dia 5 a lição, eu sou obrigada a esperar aquela lição
até dia 5. Se você não conseguiu por um problema, pode ter um problema, claro, né? Sei lá, professora, não deu para eu entrar na internet, sei lá, gente. As situações, nós estamos vivenciando um momento diferente, tá? Eu sou aberta a isso. Professora, eu estou com um problema. Como alguns alunos já me falaram, o que é difícil para mim é o aluno não faz nada e também não entra em contato. Aí é difícil, tá bom? Então, é importante esse contato, tá?